O título dessa palestra ou dessa live é Consertadores do Mundo. Aqueles que querem consertar o mundo e que vivem em função disso. Eles não querem melhorar o mundo, eles querem consertar o mundo, modificar o mundo que o desagrada. Meu nome é Amaury Oliveira Tavares, trabalho com psiquiatria e psicanálise. Uma das maiores fontes de conflito, desentendimento e angústia entre os humanos é o hábito adquirido de pessoas que querem consertar o mundo. E entre eles existem muito aqueles que querem consertar o mundo de todas as maneiras e inventam ou copiam soluções que outros inventaram para se lançar nessa empreitada. Entre os que querem consertar o mundo, existem aqueles que querem consertar os outros. Esse tipo de pessoa, ele pode variar em termos proporcionais. Existem aqueles que, não satisfeitos em consertar o que está por perto, se lançam na tarefa de querer consertar todo mundo, porque discordam de como o modo que o mundo discordam do modo como o mundo funciona. Dentre eles, uma figura muito conhecida é o que a gente conhece por marxista, comunista, socialista. Esses querem mudar o mundo, transformando a sociedade e as relações de produção capitalista. E, na verdade, eliminando o modo de produção capitalista em benefício de uma história de instalar um modo de produção socialista. Aliás, um modo de produção socialista que não existe, mas que existe na cabeça da pessoa. Na verdade, o mundo está cheio de gente que vive em função de consertar as coisas. Estão sempre encontrando coisas erradas pela frente e que precisam mudar. E que ele se designa como aquele que sabe como mudar. O início disso pode ter raízes no processo de educação. Pessoas que não aceitam que o outro com quem ele se relaciona, seja irmão, seja colega, seja filho, seja esposa e por aí vai. E ele passa a vida inteira exercitando a tentativa de querer mudar o outro, de modo a fazer com que o outro se adapte às suas demandas, àquilo que ele imagina que é certo. Claro que
existem limites para isso, né? Tem pessoas que vão até um certo ponto e tem pessoas que ultrapassam em muito esse ponto, né? A figura mais emblemática que eu me refiro é a figura do marxista, né? Esse abomina toda a sociedade, todo o modo de viver da sociedade, porque pretende instalar nela o seu modo de ver o mundo. Para isso, entram dentro de uma organização política ou dentro de uma revolta, né, de um movimento de revolucionário, e nós conhecemos histórias de que algumas tentativas dessa ordem deram certo, né? O exemplo mais evidente é na União Soviética, em Cuba, onde pessoas participaram de uma luta para mudar a sociedade em que se encontraram, né? Mais conhecido disso tudo, a gente vê revolucionários como Mao Tse-tung, Lenin, Fidel Castro, etc, etc, etc. Bom, essas figuras não aparecem comumente na vida social. O que vemos na vida social é uma prática, um modelo dessa ordem que se dá em menor escala, né? E que sim, que aparece nas relações pessoais, e nelas está presente a figura daquele que está sempre insatisfeito com o que está acontecendo e, diante dessa insatisfação, acham tudo errado, não toleram as imperfeições do mundo e querem as imperfeições das pessoas com as quais convivem e querem mudar isso e acertar isso para que as coisas, pessoas com as quais convivem sejam do jeito que eles pretendem. Isso acontece com relativa frequência no processo educacional, nas relações pais e filho. E em determinadas situações, não muito raras, nada raras, isso aparece sob uma forma de um relacionamento, muitas vezes, tirânico. O adulto que tomou para si a decisão de educar e tomar conta dos filhos, por exemplo, acreditam que só eles sabem o que é bom para os filhos. E alguns terminam levando isso a um grau mais severo, causando um relacionamento tirânico. Quer dizer, existem pessoas que vivem um tipo de
vida em que eles estão sempre descontentes. Não ficam contentes com nada. E terminam espalhando esse descontentamento na relação com as pessoas que estão por perto. São pessoas que toleram muito pouco o erro, o engano, a perda, a dificuldade. Nós conhecemos pessoas que vivem isso num alto grau de insatisfação e de intolerância. Essas pessoas, na relação com aqueles que dependem dele ou dela, né, vivem uma relação de tirania, né, uma insatisfação constante que se expressa num ato de descontentamento e de ódio diante de tudo aquilo que lhe parece errado. São pessoas que desenvolvem um verdadeiro ódio diante de qualquer erro, não só das pessoas com as quais convive, mas também dele próprio. E pessoas assim terminam se imobilizando num estado de espírito de muito sofrimento. Porque erros, enganos, perdas, dificuldades, problemas são circunstâncias que acontecem a cada momento da vida de todos nós. Mas para essas pessoas em particular, isso termina representando uma catástrofe. E o diabo é que, se houver outros que dependem dela, da pessoa, né, ele termina transformando essa intolerância em ordem, em modelo de funcionamento e maneira de enxergar a vida. Pessoas assim vivem mal porque sofrem demasiadamente diante de qualquer contratempo, de qualquer obstáculo. E sem dizer, porque elas não se reconhecem sendo assim, vivem num estado de espírito de tumulto continuado. Trabalhar com essas pessoas num processo terapêutico é muito difícil, porque esse modelo de funcionamento já se encontra estabelecido, instalado de anos e anos de vida, né? Que não há como mudar. Mas essas pessoas que vivem num alto grau de insatisfação e de intolerância desenvolvem, evidentemente, essa intolerância e essa insatisfação em relação à sua própria pessoa. E terminam agindo em relação a si mesmo de um modo muito contundente, muito assertivo, porque eles vivem dentro de um modelo em que eles não podem errar.
A figura do marxista, o comunista, que nós citamos há pouco, nessa circunstância, ele consegue estender essa intolerância com os seus erros e dificuldades em relação a toda a sociedade. E esse modo de lidar com essa situação termina diluindo um pouco esse estado de espírito beligerante, conflitivo em relação a si mesmo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que têm um alto grau de beligerância em relação a si mesmo, que toleram pouco a sua própria pessoa. E o diabo é que pessoas assim não aparecem no cinema, não aparecem na anotação, não aparecem no reconhecimento, seja dele e seja de outras pessoas. Pessoas assim sofrem horrores porque vivem constantemente num estado de espírito de guerra, de conflito. Claro que a gente deve lembrar que todo conflito tem as suas intensidades. E eu estou falando no caso de pessoas que vivem essa intensidade de um modo mais agudo. Existem pessoas que com o tempo conseguem aprender, conseguem diluir, conseguem apaziguar um pouco dessa intensidade conflitiva que ele tem consigo mesmo e com os outros. Mas, em boa parte das vezes, isso é levado até o fim da vida. Pessoas que têm 50, 60, 70, 80 anos continuam obedecendo ao mesmo modelo de ser ou de funcionamento, se quiserem, aprendido ao longo da sua infância ou durante o período da sua infância, porque de todas as maneiras, e essa é uma dificuldade que a gente encontra de modificar esse estado, essas pessoas acham que estão certas. Quer dizer, ele só está querendo acabar com o errado. Eles vivem em função do errado. E é interessante que essas pessoas, eles não desenvolvem nenhuma habilidade para modificar soluções inventivas, para compensar, para dirimir o erro. Não, eles querem acabar com ele, eles querem eliminar o erro da vida, eles querem eliminar o engano da vida. É nesse sentido que eu me refiro, que essa é uma atitude de beligerância, é uma atitude de guerra que as pessoas desenvolvem em relação à vida e em relação a si mesmo. Em alguns casos específicos, isso termina desembocando num suicídio, num ato de assassinato contra si mesmo. Por quê? Eles desenvolvem uma animosidade tão forte, uma ferocidade tão forte em relação a si mesmo,
que ele termina se transformando numa pessoa imprestável, aquele que não vale nada. E, no entanto, essa é que é a dificuldade, ou uma delas, né? Ele não conta isso para ninguém. Porque ele não sabe, ele não desenvolve uma capacidade ou habilidade de se reconhecer sendo assim. Convive com isso ao longo da vida, são pessoas sofredoras, porque sofrem muito, eles estão o tempo todo desagradados e odiando a si mesmo, e são incapazes de relatar isso numa conversa, quem quer que seja. Pessoas assim passam silenciosamente pela vida sem revelar para ninguém o grau de tumulto que eles se encontram vivendo. Então, a pessoa que está de fora, pode ser um amigo, uma amiga, um pai, um filho, um conhecido, passam completamente batido diante desse enorme sofrimento que esse tipo de pessoa vive ao longo da vida. A vida, para essas pessoas, aquelas que terminam se suicidando, na verdade é um inferno. É um verdadeiro inferno. Porque eles não toleram a sua própria pessoa, o seu modo de ser. E todos os pecados, todas as dificuldades assumem um caráter grandioso. Imaginem a infelicidade que isso representa na vida dessas pessoas, sem que ninguém saiba. Esse tipo de suicida é um suicida feroz, instalado num tipo de situação infernal. E eu volto a repetir, essas pessoas que vivem esse drama ou vivem nesta condição costumam esconder, manter em segredo, absoluto segredo, esse sofrimento, porque elas próprias, elas se envergonham do sofrimento em que se encontram. Olha que terrível. A pessoa vive num estado de sofrimento agudo, muito intenso, altamente perturbador, no estado de espírito que eu chamo de infernal, mas tem muita vergonha de ser assim, muita vergonha de conviver com isso. E nesse sentido, a vergonha representa um impedimento à possibilidade de que possam falar disso. Eles se recriminam por estar sofrendo desse jeito. Eles se consideram pessoas anormais por estarem sofrendo desse jeito. Eles se consideram pessoas inferiores pelo sofrimento que eles vivem. E por isso, eles se negam terminantemente a revelar isso para quem quer que seja. Inclusive para um terapeuta, para uma pessoa própria. Jamais revelam isso para os amigos. É um sofrimento embutido, isolado e incontável. A saída para essas pessoas, volto a repetir, seria poder revelar isso, se abrir diante da possibilidade de poder contar, revelar isso para alguém. No entanto, eles são impedidos por um enorme sentimento de vergonha que eles sentem diante de tudo aquilo que vivem. Quer dizer,
eles têm o sofrimento, mas não têm recursos para aliviar isso. E esse sofrimento vai adquirindo gradativamente uma dimensão tão extraordinária, tão intensa, que chega numa hora explode. Explode de que forma? Num ato suicida. Muito obrigado.